Hoje vai ser um dia mais que especial, porque nós viemos aqui para adorar Jesus Eucarístico pelo coração e pelos olhos de São José, aquele que é o terror dos demônios, e rezar por todos aqueles que estão empregados e desempregados. Por isso, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: seja bem-vindo a esse lugar. E aplauda a presença dessa pessoa no meio de nós. Poxa! Pedi para o ministério segurar essa canção, é belíssima. Eu queria agradecer a comunidade Canção Nova pelo convite, pela graça de poder entrar aqui nesses átrios, através também de todo o sistema de comunicação da Canção Nova. Eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Padre Sérgio, o Padre Serginho, pelo meu grande tamanho. Eu sou da Diocese de Campo Limpo, em São Paulo, mas eu sou missionário, encardinado na Diocese, Padre diocesano, porém, meu bispo, Dom Luiz, me deu a graça de, por esses tempos agora, poder caminhar como missionário na comunidade eucarística Voz dos Pobres. Uma comunidade também de São Paulo, não de Campo Limpo, mas da Arquidiocese. Nosso carisma é muito simples. Nós amamos os pobres e a Santa Igreja em toda a sua extensão eucarística. Acolhemos moradores de rua e visitamos os moradores de rua, mas também caminhamos sobre 3 pilares, sobre o lema amar, sofrer, perdoar e continuar, nos baseando na Trindade Santa, a Deus Pai, em louvor a Deus Pai, através do mistério da Santa Missa, que é a perfeita oferenda a Deus de Jesus Cristo, perfeito sacrifício, e como consequência disso, o amor a Deus Filho, amar a Deus na pessoa de Jesus, no pobre, e ao Espírito Santo, denunciando todo tipo de injustiça e anunciando a verdade. Em louvor à Santíssima Virgem Maria, amando profundamente todos os sacerdotes, sem exceção, e rezando por eles, amando e respeitando cada um deles, até as últimas consequências. Hoje, eu, junto com alguns membros da comunidade Voz dos Pobres, viemos partilhar o coração também com a comunidade Canção Nova, no seio da Casa Mãe, nesse lugar abençoado, onde também muitas vezes já fui, muitas vezes e muitas vezes curado. Sob um tema que a própria comunidade Canção Nova passou para esse dia tão especial de São José. São José operário. Por 2 vezes no ano, a Santa Igreja celebra de uma forma muito festiva, de uma forma muito solene, São José. No dia 19 de março, São José, patrono da Igreja Universal, da Igreja Padecente, da Igreja Gloriosa e, é claro, da Igreja Peregrina. Hoje, por todos os trabalhadores, São José, valei-me. Valei-me, São José. Hoje nesse lugar eu tenho certeza, Deus operará milagres através da força da adoração que faremos. Nossa adoração irá tocar o céu em Cachoeira Paulista, porque abriu a porta não somente para mim, mas para você e para todos que estão acompanhando em casa. Esse lugar vai tremer em nome de Jesus. Amém? Isso é muito bom o tema. Tema maravilhoso. O tema central desse dia, eu resolvi separar em 2 partes, porque me deram uma frase perfeita, uma perfeita frase, para iniciarmos um momento de anúncio, de pregação profundo que vai nortear o nosso coração. Então já vai se preparando. O tema de hoje, tema total, geral é São José, um homem humilde e justo.
São José, um homem humilde e justo. Se você parar para pensar nessa frase, homem, humilde e justo, você vai perceber que é a definição completa que temos para esta festa de hoje. Primeiramente, como poder contemplar a Deus numa quinta-feira de adoração? Como poder adorar ao Senhor de uma forma profunda num dia como hoje? Primeiramente, separando esse tema, São José humilde. E na segunda parte, São José, agora não mais humilde, São José, aquele que é justo, fiel. Nós vamos separar em dois momentos. Esse primeiro, entrar na dimensão da humildade de São José e entender, há uma leitura que nos foi dada pelo Espírito. Se você tiver a Bíblia, você pode abri-la em 1 Samuel, capítulo 13, até para entender essa música belíssima que acabamos de cantar, e nós vamos cantá-la muito. 1 Samuel, capítulo 13, é melhor nortear tudo na palavra. O versículo é apenas um versículo, o versículo 14, separa, 1 Samuel 13, versículo 14. Primeiro eu vou contextualizar o que acontece aqui, para que esse versículo fosse proclamado pela boca do próprio Samuel, sacerdote. Israel estava tendo a sua primeira realeza, Saul, o rei Saul, que precederia a vinda de um outro rei. Ele traz não somente, entre aspas, os 40 anos do seu reinado. Não há comprovação bíblica exata do reinado de Saul, o primeiro rei de Israel, ungido por Samuel. Samuel, no versículo 14 do capítulo 13, diz assim, olha, para Saul: o Senhor escolheu para si um homem segundo o seu coração. Diga isso bem forte. O Senhor escolheu para si um homem segundo o seu coração. Palavra do Senhor, graças a Deus. Grava somente esse versículo. Essa foi uma resposta que Samuel deu ao rei Saul. Todo o reinado de Israel, toda a realeza de Israel, desde o princípio, teria que caminhar. Sempre foi assim na história do povo de Deus. O povo teria que caminhar, mas dava um passo e oferecia um sacrifício em holocausto. Oferecia um sacrifício em holocausto e dava um passo. Mais um passo e um sacrifício em holocausto. Para que o rei se tornasse prudente, humilde e fiel. Era sempre assim. Dê um passo e ofereça um sacrifício. Ofereça um sacrifício e dê um passo. Eles estavam sob a ameaça de uma nação muito forte, a nação da Filisteia. Os filisteus, o grande Golias, queria engolir Israel. E Saul só poderia vencer aquela nação sendo prudente. A sua prudência definiria o seu reinado. Eu vou chegar em São José, parece que não tem nada a ver. A sua prudência definiria, iria dar definição à sua realeza. Só que o que aconteceu? Uma cidade chamada Gálgata e outra chamada Betel. Ali Saul dividiu o povo de Israel, sem oferecer sacrifícios em holocausto. Foi imprudente, e sem que ele percebesse, com a sua imprudência, com a sua falta de humildade,
Saul deu um passo, mas não ofereceu um sacrifício em holocausto. Não ofereceu outro sacrifício em holocausto e deu outro passo. E assim foi, e assim foi, e assim foi. E sem que ele percebesse, toda a nação estava sendo tomada pelos filisteus, pelo inimigo. O inimigo dominava agora Israel, e suas armas já não estavam sendo afiadas para uma guerra, porque eles estavam distraídos pela imprudência e pela infidelidade. A infidelidade e a imprudência levava a essa falta de humildade. Quando Samuel, o sacerdote, chega até Saul e percebe aquela situação, Samuel imediatamente diz essa frase para ele. E nós sabemos que o reinado de Saul não durou muito tempo. O Senhor escolheu para si um homem segundo o seu coração. E nós sabemos que quando ele saiu de Gálgata, e quando ele saiu de Betel, quando ele saiu de lá, ele aos poucos foi perdendo o seu reinado. E o Senhor, que havia escolhido para si um novo rei segundo o seu coração, na verdade, preparava o coração daquele que foi um dos grandes, se não o maior rei daquela nação, o rei Davi. O rei Davi não era muito diferente dos outros reis em sua humanidade. O rei Davi, assim como Saul, dava um passo e teria que oferecer um sacrifício. Ele teria que oferecer um sacrifício e dar um passo. E foi assim que aconteceu. Quando Saul perdeu a sua realeza, Davi assume o reinado. A diferença está aqui. Saul possuía não somente os mesmos erros, ou melhor, Davi não possuía somente os mesmos erros de Saul, possuía erros e fraquezas ainda maiores. A diferença era que Davi, quando se aproximou dos filisteus, do Golias, ele fraquejava e oferecia um holocausto e caminhava. Ele caminhava e antes do próximo passo, ele oferecia um holocausto, ou seja, se colocava em humildade diante de Deus, no humus diante de Deus. Isso fez com que a realeza de Davi subisse, porque ele se humilhava diante do Senhor. Ele se humilhava e reconhecia que a sua realeza não poderia ser cumprida, sua majestade não poderia ser realizada no meio daquele povo, se ele não se humilhasse diante de Deus. Isso fez com que Davi se tornasse o maior de todos os reis de Israel. Se você pegar o Evangelho de Mateus, no primeiro capítulo, você vai perceber que ali tem uma árvore genealógica. E nós vamos perceber que essa tirania gerou um elo de ligação entre Davi e o seu reinado e o Novo Testamento. E agora nós vamos entrando no sentido do nosso encontro de hoje. Para servir a Deus eu não posso subir, eu tenho que me humilhar, eu tenho que ir ao humus. Assim como Davi foi escravo dos mandamentos, Saul foi imprudente por não observar os mandamentos e oferecer o holocausto. Agora, o Novo Testamento, ele ilumina o Antigo com a chegada do Messias. O Messias, Jesus, ele precisa ter uma ligação com o Antigo Testamento para que nós agora possamos ter uma visão mais profunda, não somente de realeza. Eu o constituí Senhor e príncipe de sua casa e de toda a sua posteridade. O elo do Novo Testamento com o Antigo é José. José, capítulo 1 de Mateus. Ele tem a sua linhagem genealógica com o grande rei de Israel. E aqui começa um novo tempo. Aqui começa
uma nova história. José, o humilde carpinteiro, inaugura um novo tempo com a sua vida, com a sua entrega. Agora a igreja o coloca na hierarquia dos santos. Jesus, o mediador, a Virgem Maria, agora a mediadora entre Cristo e os homens, e depois São José. Por quê? José, desde o princípio, desde o início, talvez pela sua linhagem, ele se torna, assim como Maria se torna no céu o ícone da igreja no céu, São José se torna o ícone da humildade do homem. O Senhor Jesus precisava vir ao mundo, o plano da salvação precisava vir ao mundo, a promessa de Deus precisava se cumprir. Agora não mais Davi era pouco, agora não mais os reis do Antigo Testamento era pouco, agora o próprio Deus precisava assumir a realeza não somente daquela nação, mas agora o próprio Deus precisava assumir a realeza do mundo. E o que acontece aqui, amados? E o que move a nossa fé hoje? Em José, o humilde carpinteiro, que a igreja hoje celebra de forma civil o dia do trabalhador, de forma religiosa, São José operário. Nós vamos descobrir aqui que não mais um sacrifício em holocausto, mas o sacrifício que viria com Cristo, o sacrifício perpétuo, o sacrifício eterno, é o que iria nortear a nossa vida a partir de uma custódia. A palavra custódia quer dizer proteção, advogado, aquele que protege, aquele que defende. Deus se fez vulnerável, Deus eterno se fez homem, se fez um de nós. Humanamente falando, era necessário que nascesse de uma descendência davídica. E essa descendência davídica teria que ser alguém justo, humilde. E o que acontece? Humanamente falando, a Sagrada Família de Nazaré, humanamente falando, é completamente, humanamente falando, louca. Humanamente. Primeiro, Maria sempre virgem, ela assume um projeto sem questionar nada. Deus tem um plano de salvação e manda um anjo para anunciar para ela que estava prometida em casamento para José, descendente de Davi, propositalmente descendente de Davi. E ela não questiona o poder de Deus, ela não questiona a confiança que ela tem em Deus, ela não questiona nada. Ela simplesmente fala: eu não conheço homem algum. Não foi isso que ela falou? E o anjo fala: não temas, Maria, porque encontrastes graças diante de Deus. O filho que você vai conceber será concebido pela ação do Altíssimo, do Espírito, a sombra do Altíssimo virá sobre ti. A partir daquele momento ela não questionou se ela seria apedrejada, se ela seria julgada, se ela entraria em julgamento público. Ela não questionou nada disso, ela simplesmente disse: faça-se em mim segundo o teu querer, faça-se em mim segundo a tua vontade. São José, nós conhecemos a história, e continua ainda no capítulo 1 de Mateus, percebendo que Maria havia concebido do Espírito Santo, mas não acreditando a princípio, mas querendo protegê-la mesmo assim. O que ele fez? Resolveu fugir em silêncio. Aquele que é o elo do Antigo Testamento teve medo. Teve medo. Só que em sonho, o anjo do Senhor disse: não temas, Maria, tua esposa, conceberás e darás à luz um filho, dará à luz um filho, chamado Jesus, Deus Emanuel. Ele terá a salvação do mundo. E o que aconteceu? José tomou Maria para si, e a partir daquele momento,
a mentalidade da realeza se converte numa realidade completamente louca à ótica humana. Completamente diferente à ótica humana. São José naquele momento se torna um dos primeiros, se não o primeiro, juntamente com Maria, a esperar o nascimento de Deus encarnado. A partir daquele momento em que ele toma Maria, sempre virgem, por sua esposa, a partir daquele momento ele já não sonhava mais para si. Ele já não vivia mais para si. Ele já não tinha planos mais para si. A partir daquele momento ele sepultava o José que tinha sonhos, o José que tinha planos de casar, de ser uma pessoa lícita para se humilhar diante do plano de Deus. E agora nós percebemos que a verdadeira realeza se abaixa, a verdadeira realeza se humilha, a verdadeira realeza se coloca a serviço. Faça-se em mim segundo o teu querer. Aí nós percebemos a ligação direta com Davi. Apesar do medo, apesar de fraco, agora São José coloca a sua vida também em sacrifício e dá um passo. Também em sacrifício e dá um passo. E agora se torna, a Sagrada Família se torna um grande ostensório humano. Vocês já viram um ostensório, obviamente. Ostensório é aquele objeto sagrado, em que o sacerdote ergue e o Santíssimo ostenta a hóstia. Aquilo que ostenta a hóstia, e eu acredito que se for para adorar Jesus hoje, com o olhar e o coração de São José, é dessa forma que nós deveríamos ver. O ostensório erguido é como se fosse a Virgem que leva o Filho de Deus. No ostensório tem um vidro na frente. Aquele vidro se chama custódia. A custódia é São José. Porque São José colocou a sua vida prontamente na frente de Maria, sempre virgem. Se tornou casto, se tornou irmão de Maria, sempre virgem, pai adotivo de Jesus. A partir daquele momento, ele começou a colocar a sua vida somente para isso, como custódia. Começou a trabalhar. A tradição da igreja, não há documentos bíblicos que fala exatamente com uma certa exatidão o que aconteceu com São José após os 12 anos de Jesus. Sabe-se apenas que ele cuidava da criança e a criança era submisso a ele. Ele cuidava da criança, a criança submissa a ele. Ele, o verbo de Deus encarnado, a sabedoria encarnada, aprendia, crescia, se deixava educar por um simples carpinteiro. Escravo de uma promessa, como cantamos. Escravo de uma promessa, como acabamos de entoar o canto. Se tornou escravo para ser feliz, esvaziou-se de si mesmo, parou de sonhar. E Deus naquele momento, sonhando nele, vai dizer a tradição da igreja, que São José serviu tanto a Jesus, mas serviu tanto a realeza de Jesus, que morreu de exaustão. Morreu de tanto trabalhar pelo reino feito gente, pelo reino encarnado. Eu não consigo entender essa mentalidade da Sagrada Família. A Virgem Maria não se importava com o que iriam fazer com ela, ela apenas confiava. São José, ao receber a visita do anjo, nem o sonho, não se importou também. Ambos se tornaram escravos livres. Ambos se tornaram escravos livres. Naquele momento, não viviam mais para si, só viviam com essa finalidade. O ostensório vivo, a Virgem, a custódia em forma de gente, São José, dando a vida, dando a vida, dando a vida, sem se importar com nada. E a gente vê aquelas ilustrações do Monte de Esterro, o caminho para o Egito, a ida e a vinda, a vida simples, a pobreza, a simplicidade da Sagrada Família, o humus da Sagrada Família, Jesus ali crescendo, Jesus ali vendo o testemunho do seu pai adotivo,
Na hora que aquela família assumiu o verbo de Deus, eu tenho certeza que os anjos do céu falaram amém. E o demônio tremeu de medo, porque viu que já havia perdido para Deus ganhar. Deus ganhou. Agora, a mentalidade está no esvaziar-se, para ser humilde, para ser de Deus, para ser inteiramente de Deus, para ser uma custódia de Deus, para viver as promessas de Deus. Eu tenho que sumir, eu tenho que morrer para mim, eu tenho que morrer a cada dia, eu tenho que trabalhar com o suor do meu rosto e a fadiga do trabalho do meu corpo, dar a vida. A igreja não precisa de cristão preguiçoso. Preguiçoso não entra no reino de Deus. Não entra. O reino de Deus é para aquele que procura amar, mas amar de verdade a Deus às próprias custas. O reino de Deus pertence àquelas pessoas que não têm medo de arregaçar as mangas e ir ao encontro, e ir lá, não importa, você que está em casa, você que está aqui, se você é um homem bem sucedido, se você tem uma empresa, ou se você trabalha num serviço humilde, não importa. São José, ele era um simples carpinteiro, e no entanto, ele ensinou para Jesus, que não importa o seu trabalho, não importa o seu ofício, quando você se doa, você é digno. Quando você se doa, você se torna uma pessoa íntegra. Um trabalho santifica um homem. Repito, o reino de Deus não pode ser para parasitas. O homem morreu de exaustão. Como não se alegrar diante de tamanho mistério? A igreja vai dizer em sua tradição: aquele homem morreu de exaustão, foi até o limite, sem reclamar. E a canção disse: e sou feliz vivendo assim. Ser feliz é exatamente isso. Quem aqui está vivo, levanta a mão e diga amém. Você não pode ser parasita. Eu não posso ser um paralítico sentado numa cadeira. Eu não posso ser um homem ou uma mulher, um sacerdote, um religioso, um missionário acomodado diante de uma família que começou a ser igreja a partir da oração e da adoração. Veja, São José no Natal foi o primeiro a adorar o fruto bendito de Maria sempre virgem. Ele foi o primeiro. Imagina você viver humanamente, eu estou falando humanamente, eu sei que é indescritível o mistério. Mas imagine você ter o Filho de Deus dentro da sua casa, e você tendo que carregá-lo no colo, como se você fosse um ostensório, e você ter que defender aquele Deus que se fez frágil, que se fez pequeno, como uma custódia. Você tem que proteger esse Deus que se fez vulnerável. Pensa nisso. Um cristão, ele vive do trabalho, porque São José caminhava para cima e para baixo, trabalhava e ensinava um ofício a Jesus, e ao mesmo tempo o adorava e trabalhava e adorava e trabalhava. Diria São Bento, né? Ora et labora, reza e trabalha e reza. O cristão, ele não pode se acomodar. Nós não podemos ser complacente conosco. Fala para o teu irmão: você não pode ser complacente com você. Convença ele. Não podemos ser complacente com as nossas fraquezas. Não podemos nos dar o luxo de sermos complacentes com isso. Ao contrário, amados, olha isso. Deus, em sua infinita bondade, Ele mostra que só podemos gerar vida doando vida. Olha para São José, lembra sempre de São José, lembra de São José, esposo castíssimo da Virgem Maria, pai nutrício de Jesus Cristo. Olha para ele,
Veja o que ele fez da própria vida. Anulou-se e não só se anulou, não só abriu mão de si, não foi só isso, foi muito além disso. Não foi um parasita na fé, não conseguia manter-se parado, foi se consumindo. Veja, quando eu guardo a minha vida, eu a perco. Quanto mais eu guardo a minha vida, mais eu a retenho em mim mesmo. Mas quando eu dou a minha vida, mais vida eu tenho em abundância. Quanto mais eu gasto a minha vida, mais eu a tenho em abundância. Quanto mais eu gasto, mais eu recebo. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Assim foi com São José, assim tem que ser comigo, assim tem que ser com você. Gaste sua vida por Jesus. Não tenha medo de ser de Jesus. Não tenha medo de ser livre. Você é uma pessoa livre. Não tenha medo de ser uma pessoa entregue a isso. Humilde carpinteiro. Eu estou olhando aqui para alguns, eu tenho certeza que acompanha que eu sou nova em casa, deve estar com o coração repleto de esperança nesse dia. Repleto de esperança em conseguir um emprego, em poder dar aquilo que seus filhos sonham. Eu acredito que o ser humano, ele precisa ter integridade e dignidade. Eu creio nisso. Mas eu creio que ele só consegue isso fazendo o que foi pedido lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento era essa a mentalidade: dê um passo e ofereça um holocausto. Dê um passo e ofereça um holocausto. No Novo Testamento, dê um passo e adore o holocausto. Vá se humilhando, vá se gastando, vá se desgastando, desgastando. Mas padre, eu vou desgastar a minha vida? Sim, você vai desgastar a sua vida. Padre, mas eu não posso desgastar a minha vida. Sim, desgaste a sua vida que você vai receber vida. Desgaste a sua vida e você vai receber vida. Desgaste a sua vida e você vai receber a vida eterna. Faça isso. E assim você vai perceber que Jesus, Ele não será na sua vida fruto do teu ventre, mas Ele será também fruto da sua adoração e do seu suor, fruto do seu cansaço, da sua entrega, da sua luta. Não existe reino de Deus sem luta, sem coerência. E nós precisamos ser assim, ser entregues, sem medo, confiar. Deus, Ele quer fazer você segundo o coração dEle. Nesta manhã, ainda estamos de manhã, o Senhor quer te constituir. Quem são os homens aqui? Levante as mãos, homens. Quem está em casa, levante a mão para a televisão também. Levante a mão, homens. Deus quer te constituir príncipe da tua casa e abençoar a sua posteridade. Você está ouvindo? Você crê nisso? Cadê as mulheres que estão aqui? Nossa, tem mais mulher do que homem. Deus quer te constituir matriarca da sua casa e princesa de toda a sua posteridade em Cristo Jesus. E você precisa tomar posse disso. Toma posse, ó ícones da humanidade. A entrega. Quem é da Canção Nova que sabe como é difícil. É difícil desgastar e gastar a vida por Jesus. É difícil ser escravo da promessa. É difícil, mas vale a pena. Dom Bosco dizia isso, né? Senhor, quando me chamastes, o Senhor não me falou que seria tão difícil. E Jesus disse a ele: quando te chamei, filho, eu não te falei que seria fácil. Eu te disse que valeria a pena. Vale a pena! Vale a pena! Nunca foi fácil, valeu a pena. Eu fico imaginando São José entrando no céu. Claro que é uma projeção puramente humana, é uma projeção puramente do homem, porque não tem como explicar o mistério da eternidade. Mas eu fico imaginando assim mesmo. Eu fico imaginando Deus, Pai,
olhando para São José naquele dia e dizendo assim: servo humilde, obrigado. Obrigado por não ter me abandonado. Obrigado por ter ficado. Eu sabia que eu poderia contar contigo. Eu sabia que eu podia contar contigo. Deus um dia falará isso para você que está aqui e que luta. Nenhuma das suas lutas deixa de ser vista por Deus. Aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. E eu creio nisso. Ninguém aqui que está plantando entre lágrimas vai deixar de colher os frutos do Senhor. Você que está em casa desempregado, eu não tenho medo de dizer que você vai conseguir o melhor emprego do mundo, sim, se você crer no teu Deus. Deus te concederá porque Ele é teu Pai. Ele assim o fará. Basta você crer. Mas mais ainda, naquele último dia, pensa naquele último momento, em que você já vai estar ao humus, abaixo do chão, enterrado para esse mundo, quando mais nada vai te importar, quando mais nada vai me importar a não ser Ele. Imagine você que nunca abandonou, mas você que continuou firme, permaneceu firme, gastando a sua vida, sendo uma custódia para a igreja, sendo escravo da promessa para a igreja, para Deus, para Cristo. Você entrar no céu e Jesus falar assim: meu filho, minha filha, bendito seja, entre no reino que eu preparei para ti. Eu sabia que você não me abandonaria. Eu sabia que eu podia contar contigo. E eu vou ousar em falar uma coisa aqui, eu posso? Sim ou não? Deus falará isso para você um dia. Eu sabia que eu podia contar contigo. Eu sabia. O tempo inteiro eu sabia. Quando você achou que não conseguia, eu sabia. Eu sabia, naqueles momentos que você caiu, que você tropeçou, mas permaneceu, que você confiou. A exemplo de José, a exemplo da Virgem Maria, mas hoje sobretudo, quando você foi um operário do meu reino, quando você trabalhou pelo meu reino, quando você gastou sua vida pelo meu reino, quando você gastou toda a sua esperança pelo meu reino. Eu sabia que você não ia embora quando eu te chamei naquele dia. Eu sabia que você não me abandonaria. Muito obrigado por ter ficado comigo. Muito obrigado, eu te amo. Seja bem-vindo ao meu reino. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. É a razão do meu amor. É isso que vale. Mas nada vale. Não desista. Fala para essa pessoa: não desista. Não desista por nada. Se entrega verdadeiramente. Nessa hora, essa canção belíssima, pedi para vocês cantarem de novo, vai nortear todo o nosso coração para o momento que se aproxima logo mais. Não ainda, não tão logo, mas logo mais. Adorar Jesus no dia de São José Operário. Adorar Jesus no dia em que a igreja celebra São José. Primeiramente, dê um passo e adore. Não é isso? Dê um passo e adore. Sempre assim. Trabalhe e reze. Reze e trabalhe. Trabalhe e reze. Reze e trabalhe. É sempre dessa forma, não tem como. Ou você pode se tornar um piedoso exagerado, ou um ativista religioso. E nós precisamos rezar e adorar. Adorar e trabalhar. E assim permanecer. Você quer isso? Então fique de pé agora, por favor. Estar de pé na igreja é assumir a posição de ressuscitado. E nós queremos, Senhor, preparar o nosso coração para ser escravo da Tua promessa. Escravos livres. Escravos livres. Parece um absurdo o que eu estou falando. Como alguém pode ser escravo livre? Como alguém pode ser livre sendo escravo? Eu só posso ser livre
estando preso em Jesus. Eu só posso ter a liberdade verdadeira estando preso no Senhor. Não desista agora. Não desista agora. É só o começo. Por isso, dê a mão à pessoa que está do seu lado. Senhor, dai o coração semelhante também ao coração de São José, teu pai adotivo. Dai, Senhor, um olhar espiritual e uma fortaleza semelhante a dele. Nós sabemos agora que é gastando a nossa vida, que nós adquirimos a vida eterna. Por isso, Senhor, nós queremos cantar mais uma vez esse canto, de todo o coração. Não tenha medo de se abandonar agora, viu? Não tenha medo. Levante a mão com o seu irmão. Vamos juntos. Cantemos. Eu tão simples, Cante. tão pequeno, Verdade. um carpinteiro e nada mais. Deus. Mas meu Deus É verdade. olhou pra mim e me escolheu Para ser pai, cante. pra ser pai de um filho seu. É belo isso. Eis-me aqui. Eis-me aqui, faça-se em mim O teu querer. o teu querer. Cante para ele. Sou o teu José. Sou teu José. Nesse momento, Senhor. Simples José. E nada mais. E nada mais. Grite isso. Eu sou escravo Sou escravo de tua promessa. de tua promessa, feito pra amar. Cante no amor até o fim. Até o fim. Eu sou escravo, cante. Eu sou escravo De suas promessas. sua promessa, Feito pra amar. e sou feliz Até o fim, Senhor. É verdade. vivendo assim. Cante você. Eu sou escravo. Cante, grite isso. Levante os braços e cante. Eu sou escravo Do que? De suas promessas. de sua promessa. Solte a voz. Feito pra amar. Nossa, que lindo. Até onde? Até o fim. Mais forte. Solte a voz. Braços erguidos com seu irmão. Eu sou escravo Do que? De suas promessas. De sua de promessa. sua promessa. Sou feliz. E sou feliz Vivendo assim, Senhor. Só pra ti. vivendo assim. Agora, reze conosco. Shiri alavandaria, alavandaria, alavandaria. Solte a voz. Shiri elevando a lavandaria, 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 lavandaria. Shiri elevando a lavandaria, 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 lavandaria. Solte sua voz. Shiri elevando a lavandaria, 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 lavandaria. Isso. Shiri elevando a lavandaria, 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 lavandaria. Shiri lavandaria, 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 lavandaria. Isso é importante que você reze assim. Reze dessa forma. Reze dessa maneira. Sempre dando um passo, Senhor, e te adorando, Senhor, e dando um passo, ainda que esses passos
Sejam passos de dor, Senhor. Sejam em pedras duras, pedras que ferem, mesmo com os pés feridos. Nós daremos passos. Passos, Senhor, te adorando como São José naquela noite venturosa, e dando passos. E o Senhor, Ele coloca exatamente isso a pessoas aqui, a pessoas em casa, pessoas que acompanham agora esse momento, que estão com os pés feridos de caminhar, feridos, porque só caminho, mas esquecem, como Saul esqueceu, Davi não esqueceu, José não esqueceu, São José não esqueceu, que na caminhada é preciso parar e adorar. É preciso parar e adorar para que o Senhor cure os nossos passos, cure as feridas dos nossos passos, cure a ferida da nossa história. Por isso aqui dentro, de uma forma especial, muita gente chorosa, corações chorosos, cansados, fatigados com a caminhada, fatigados porque só operou, só trabalhou, só foi ativista, mas não adorou. Não, nesse momento, Senhor, não permitimos isso, não permita isso na sua vida. Antes de você adorá-lo em instantes, você que chegou aqui cansado, cansada, com seus pés feridos, completamente feridos, com sua alma completamente cansada, eu convido você nesse momento a tomar uma decisão na sua vida e dizer: Senhor, eu confio em Ti, eu confio somente em Ti. Diz isso ao Senhor: eu confio em Ti, Senhor. Eu dou passos firmes agora, eu dou passos firmes para Te adorar, eu dou passos firmes para Te adorar. Minha caminhada, Senhor. Eu quero Te adorar, Senhor. com os olhos, com o coração, de São José. Senhor, eu quero gastar a minha vida, tudo que eu tenho, e tudo que sou, em Teu nome, eu quero gastar. Eu não quero mais, Senhor, guardar a minha vida só para mim. Eu não quero mais ser complacente com as minhas fraquezas. Eu não quero mais, Senhor. Dai-me agora a graça, a força de ser uma custódia, uma custódia humana, da Tua igreja, una, santa, católica e apostólica. Eu sou escravo da Sua promessa. Eu sou escravo da Sua promessa. Levante as suas duas mãos, aplauda e grite ao nosso Deus. Poxa! Eu sou escravo. Levante suas mãos e cante de Suas promessas. Poxa! Feito pra amar. Coragem, vamos! Até o fim. Eu sou escravo. Eu sou escravo. Prepara o teu coração, custódia de quem? De Sua promessa. E sou feliz. Que belo! Vivendo como?
vivendo assim. Cante pra Ele, mas antes aplauda a igreja ao próprio Deus. Eu sou escravo. Sua promessa, De sua promessa, feito pra amar até o fim. CançãoNovaPlay.com. Assine já!